E nesse vídeo falaremos de um tema que eu costumo, talvez eu tenha herdado alguma coisa referente à programação, né, de algoritmos de computador. Mas talvez nem tanto, talvez, ou sejam os dois. Faz uma semana que eu não gravo vídeos, tenho estudado alguns temas diferentes, tenho feito alguns cursos e isso tem me ajudado bastante, inclusive sobre muitas dúvidas que eu tinha, o qual às vezes não, na maioria das vezes, é interessante quando exploramos a história, o conteúdo correto, de uma maneira mais ampla, e não somente os subtópicos. E isso engrandece bastante, principalmente o nosso conhecimento. Se eu, você ou qualquer pessoa pegar um assunto do qual já temos conhecimento e queremos, a partir desse assunto que queremos estudar, queremos saber mais a fundo deles, é interessante, principalmente porque a atualidade, o avanço das tecnologias e tudo mais, isso faz com que aprendamos mais. Chegamos a 200 vídeos e isso é algo bastante interessante, não por causa da quantidade, mas por causa do conteúdo que hoje tem, esse rol de questões que podemos refletir. Lembrando sempre que o canal ele não quer ensinar nada. Quando eu falo aprender, é aprender por si mesmo, por vocês mesmos, através de reflexões. Reflexão é algo que nato do espírito, não é do ser humano. Quando estamos desencarnados, nós também refletimos bastante. Temos bastante coisas para pensar. E isso faz com que nós nos conhecemos mais. Que conhecemos mais o nosso eu interior. Nosso eu sou. E o tema de hoje, né, falando aqui sobre... Olha que interessante. Digas que farás um teste. É bem legal isso daí, por quê? Às vezes quando eu fazia alguns sistemas de computador, e no sistema tinha que fazer algo diferente, né? Muito tempo, meu chefe me pediu para fazer uma animação entre menus, então tinham 5, 6 opções, e conforme clicasse em esse ele faria tipo um efeito sanfona, os de trás iriam para trás e esse que escolheu eu viria para frente. Esse é um efeito simples, mas que em programação ele se torna assim, você tem que fazer um certo cuidado com ele. Não existe um comando pronto para dizer faça um menu que se eu clicar ele venha para frente dando um efeito 3D. Não existe isso, pelo menos até quando eu trabalhava com isso não existia, porque é muito específico. Imagine uma biblioteca com todos os tipos de menus possíveis no mundo. Seria ilimitado, praticamente. Então, o que eu fazia? Eu não mexia no sistema direto. Eu ia para uma área de testes, e nessa área de testes eu acabava criando só um menu bem grosseiro, principalmente de cor, tipologia, né, que é aquele formato da letra e tudo mais, e faria ele só para testar. Se lá funcionasse a lógica, eu copiava a lógica para dentro do sistema e o sistema ele depois adaptava, colocando corretamente as cores do cliente e tudo mais. Então percebe-se, essa área de teste ela foi muito interessante para mim. Por quê? Porque durante a minha vida também, eu acredito que na sua e na de qualquer pessoa, vocês tenham tido momentos em que vocês fizeram testes. Bom, deixa eu chutar a bola desse jeito. A bola saiu totalmente fora do gol. Ou deixa eu conversar com tal pessoa dessa maneira para ver se ela compreende, ou se ela não compreende, se eu estou sendo mais rude, se eu estou sendo
mais carinhoso ou não. Então esse teste é algo muito interessante. Não é nada definitivo, que fique bem claro. E também no nosso dia a dia, isso não é definitivo, é só um teste. É só para. Então, não é testar as pessoas, é testar a nós mesmos. Para ver se isso é melhor do que da outra maneira que faríamos, ou do que fizemos, ou que poderíamos fazer. Então, por exemplo, eu gostaria de testar se eu, trocando a lâmpada daqui, né, colocasse num outro lugar, se ficaria melhor. Vamos até fazer agora. Eu vou pegar essa lâmpada que está aqui. Eu vou retirar a frente. Não fica melhor. Tá vendo? Além de ficar pegando muito aqui no meu olho, ela acaba estourando muito e não fica nada interessante. Por isso que eu coloco um apoio para abafar. Então a luz que vem no meu rosto, ela é somente a luz que reflete na parede. Percebe que interessante? Agora eu coloquei um pouquinho errado, só um pouquinho para cá. Assim. Então é um teste. E isso pode ser na nossa vida também, em várias situações. Eu posso começar a falar de certa maneira, meu comportamento pode mudar. E se, por exemplo, me lembrei do que eu queria explanar para vocês. Por exemplo, vamos fazer um teste. Lembra-se que eu gosto de jogar, que eu tenho um problema com vício, com games. Às vezes, se eu começar a jogar, eu jogo hoje e só vou parar na sexta-feira. Nem tanto assim, né? Eu já passei essa fase. Mas eu vou ficar sem jogar uma semana. Até a próxima segunda-feira. Só para eu ter uma ideia no que isso implica ou causa de impacto na minha vida. Então, ao invés de eu gastar 1, 2, 3 horas jogando, né? Geralmente eu gosto de jogar na parte da manhã, tipo 5 horas da manhã. Então, eu ao invés de fazer isso, nesse horário eu vou ler um livro. Então, peguei um livro para ler e estou realmente fazendo isso. E isso causa um impacto muito interessante. Uma diferença, né, no tempo que eu poderia estar fazendo isso. Nada que quem goste de jogar, que pratica, porque jogar faz bem. Ou jogar o videogame, que eu me digo, né? Por quê? Porque ele ajuda na coordenação motora, na inteligência, ele tem vários benefícios também. O problema sempre está na quantidade, né? Você ficar jogando muito e ficar dependente daquilo. Isso que é o complicado. Então, não é tão interessante ficar gastando todo esse tempo. Eu me lembro que teve um ano que eu joguei quase 3.000 horas só do game Overwatch. Isso foi muito, muito triste depois. Na época eu tinha meu trabalho ele funcionava sozinho, eu tinha que só de vez em quando parar para poder modificar alguma coisa no sistema. E era um sistema de vendas, então sempre estava vendendo, era automático. Hoje em dia os robôs fazem isso. E eu não tinha tanto trabalho manual. Para fazer o sistema eu demorei. Então eu fiquei jogando bastante. Eram em média 10 horas por dia. Né? Não foram todos os dias naquele ano, mas quando veio o relatório, a própria PSN, né, eu tinha um PlayStation, e eles enviam, né, qual jogo você jogou mais, quantidade de horas, e eu me assustei. Eu pensei, se eu tivesse pegado essas 3.000 horas e tivesse praticado no piano, que eu tinha lá em casa, um piano digital, eu estaria muito melhor. Seria muito mais prático. E o coitado do piano ficava mais parado e eu ficava. Eu acabei até deixando de ir na academia, porque como eu jogava à noite também, então no outro dia não há ser humano que tenha forças para poder, né, ficar a noite inteira acordado e depois ir para a academia.
Então, isso foi muito complicado. Então, o videogame é uma coisa maravilhosa, é sensacional. Se você jogar, qualquer pessoa que jogar e gostar de um jogo, e olha que tem bastante, vocês vão adorar. Só que vicia. E aí, se a pessoa não tem um controle, não tem uma outra coisa para fazer, o qual ele tem a responsabilidade de ir, né? Para mim, eu não namorava, não saía mais para balada, eu preferia ficar em casa e então acabava jogando videogame. Aí quando você joga videogame, você faz amizade, tem outras pessoas que jogam também, aí você acaba terminando uma partida, já joga outra porque você aprendeu um truque, e assim vai. Quando você vê, 3.000 horas de jogo. Eu cheguei num estado que o que eu fiz? Eu dei o meu videogame pro meu sobrinho, olha que maldade, e ele também não joga hoje porque ele mudou de cidade, mas ele também tinha mais o controle, né? Ele tinha horário com escola e tudo mais. Então, o que eu fiz essa semana? Comecei a fazer um teste. Falei, vou deixar de jogar e irei ler um livro. E ficou muito interessante, porque é um livro realmente que eu gosto bastante do assunto. Ele está me abrindo bastante o conhecimento e realmente é muito mais importante para mim, nesse momento, ficar lendo o livro e aprendendo do que ficar simplesmente jogando. Poderia jogar 1 hora, mas eu não quero cair na tentação. Eu prometi para mim mesmo que eu queria ficar 1 semana, que é um teste. E olha que interessante, em outras coisas da minha vida, no qual eu fiz testes também, é interessante porque, primeiro, nós descobrimos que nós somos capazes. Nós somos capazes de ficar sem jogar, no meu caso, né? Agora, coisa que quando a gente está no processo, nós achamos que nós não somos. E segundo, a comparação. A gente percebe que bom, pelo menos para mim, no caso do jogo, eu fico menos tenso, vamos supor. Por quê? Porque se eu estou jogando, aí eu geralmente tomo café da manhã às 5h30, então aí o que ocorre? Eu acabo indo até o... Tem que parar o jogo, né? E tenho que ir jogar. Então essa parada, esse tipo aí me causa uma ansiedade. Por quê? Porque entre uma partida e outra você quer jogar mais, e aí você acaba tendo a possibilidade de sair do grupo que você estava, então, e você não quer perder aquele grupo, então é esse tipo de coisa. E então percebe? Então toda essa diferença, no caso, vocês podem, né, qualquer pessoa podem adaptar esse tipo de situação para outro, né? Do tipo, pode ser bem diverso, né? Ao invés de eu tomar uma bebida alcoólica todos os dias, né? Eu abri uma latinha, né, de cerveja todos os dias, eu vou abrir só de final de semana. Né? Coloca um desafio para você mesmo. E depois você começa a perceber a diferença. Eu vou começar a caminhar 1 vez por semana. Aí você começa a ver a diferença. Conforme você anda 1 vez, aí você acaba andando novamente e tudo mais. Então, é trocar, né, basicamente. Só que trocar por uma coisa boa. Uma coisa melhor. Então, nesse vídeo, eu realmente fiquei muito feliz, né, por usar esse teste. Né? Quando nós testamos as coisas em nós mesmos, nós realmente nos conhecemos mais. E isso faz com que nós começamos a nos descobrir, no sentido de ter o controle, o espírito ter o controle sobre a matéria, sobre essa parte que no mundo, né, tem os prazeres, tem os vícios e todo o restante. Gratidão, gratidão, gratidão.